Como um navio pôde cruzar o Atlântico trazendo seres humanos acorrentados e ainda assim considerar aceitável lançá-los vivos ao mar? Para compreender essa pergunta, é preciso recuar no tempo e observar o Brasil de 1830 não como exceção, mas como parte de um sistema escravista estruturado, legalizado e profundamente enraizado na vida econômica, política e social do Império. No início da década de 1830, o Brasil era o maior território escravista do continente americano. A economia dependia intensamente do trabalho compulsório, sobretudo nas lavouras de açúcar, algodão e, de forma crescente, café. Segundo registros oficiais do período, mais da metade da população em algumas províncias era composta por pessoas escravizadas. Na Bahia, porto estratégico do Atlântico Sul, o tráfico transatlântico de africanos permanecia como um dos pilares da riqueza local, apesar das pressões internacionais que começavam a questionar sua continuidade. Mas como funcionava esse sistema na prática? As pessoas escravizadas eram consideradas propriedade legal. A legislação imperial reconhecia o direito de posse sobre seres humanos, permitindo sua compra, venda, aluguel e punição. As senzalas, descritas em relatórios administrativos e relatos de viajantes estrangeiros, eram espaços de confinamento coletivo, geralmente insalubres, onde homens, mulheres e crianças dormiam após jornadas extenuantes de trabalho. O feitor, figura central na administração cotidiana, era responsável por vigiar, impor disciplina e garantir produtividade, frequentemente por meio de castigos físicos registrados em documentos judiciais e inventários da época. Os senhores de escravos, por sua vez, ocupavam posições de prestígio social e político. Muitos eram grandes proprietários rurais, comerciantes ou autoridades locais. Jornais do século XIX revelam que o status social estava diretamente associado ao número de cativos possuídos. Nesse contexto, a violência não era vista como exceção, mas como instrumento de controle legitimado por normas sociais e jurídicas. E qual era o cenário político daquele momento? Em 1830, o Brasil vivia os últimos anos do primeiro reinado. Dom Pedro I enfrentava crises de legitimidade, conflitos com elites regionais e pressões externas, especialmente da Inglaterra. Desde o início do século XIX, o governo britânico pressionava o Império Brasileiro a encerrar o tráfico de africanos, considerado ilegal por tratados internacionais assinados em 1815 e reforçados em 1826. Segundo documentos diplomáticos preservados, o Brasil comprometia-se oficialmente a abolir o tráfico, mas na prática sua aplicação era lenta, seletiva e frequentemente ignorada. Essa contradição gerava um ambiente de ambiguidade legal. Embora o tráfico estivesse formalmente condenado em tratados, continuava a ocorrer com a conivência de autoridades locais. Pesquisas acadêmicas baseadas em registros alfandegários e processos judiciais indicam que navios negreiros ainda chegavam regularmente à costa brasileira, muitas vezes sob falsas bandeiras ou com documentação adulterada. A Bahia, com seu litoral extenso e portos secundários, tornava-se um ponto estratégico para desembarques clandestinos. Mas o que dizer das pessoas trazidas nesses navios? Registros de viajantes, missionários e médicos da época descrevem as condições das travessias como extremamente degradantes. Os porões eram apertados, mal ventilados e superlotados. Doenças se espalhavam rapidamente e a mortalidade durante a viagem era alta. Ainda assim, os cálculos econômicos do tráfico incluíam essas perdas como parte do custo do negócio, conforme indicado em correspondências comerciais preservadas em arquivos. Enquanto isso, o movimento abolicionista começava a dar seus primeiros passos, ainda de forma tímida e restrita a círculos intelectuais e religiosos. Jornais liberais publicavam artigos questionando a moralidade da escravidão e sociedades filantrópicas surgiam nas grandes cidades. No entanto, esses discursos tinham pouco impacto imediato sobre a estrutura econômica vigente. A maioria da população livre aceitava a escravidão como algo naturalizado, herdado de séculos anteriores. Por que, então, episódios tão extremos puderam ocorrer? Os documentos históricos sugerem que a combinação entre lucro, impunidade e desumanização criou um ambiente no qual vidas africanas eram reduzidas a números em livros de contabilidade. A ameaça de multas ou apreensão de navios, prevista em tratados e leis, não visava proteger pessoas, mas regular interesses econômicos e diplomáticos.
Quando esses interesses eram ameaçados, as decisões tomadas a bordo refletiam essa lógica fria e calculista. Muitos desses acontecimentos foram posteriormente silenciados ou minimizados. Relatórios oficiais omitiram detalhes, processos foram arquivados e jornais trataram certos episódios com linguagem vaga ou eufemística. Por que esses fatos permaneceram à margem da memória coletiva por tanto tempo? A resposta passa pelo desconforto de encarar um passado que desafia narrativas idealizadas da formação nacional. Compreender o Brasil de 1830 é reconhecer que atos hoje vistos como inconcebíveis eram então produtos de um sistema amplamente aceito. Ao reconstruir esse contexto com base em documentos da época, este vídeo busca lançar luz sobre as estruturas que permitiram tais eventos. Não para julgar com os olhos do presente, mas para entender como a história foi construída, quem se beneficiou dela e quem teve sua voz apagada. É a partir desse cenário que os acontecimentos específicos na costa da Bahia se tornam inteligíveis. E é somente entendendo esse mundo, suas leis, seus interesses e suas omissões, que podemos avançar para os registros que narram o que ocorreu em alto mar. Se o tráfico de africanos já estava oficialmente condenado por tratados internacionais, por que ele continuava acontecendo quase à luz do dia? O que os documentos históricos realmente revelam sobre o funcionamento dessa ilegalidade tolerada? Para responder a essas perguntas, é necessário observar como o sistema se adaptou às novas restrições legais, sem, contudo, abandonar sua lógica central, a maximização do lucro e a desumanização sistemática. A partir da década de 1820, o tráfico transatlântico de africanos entrou em uma fase paradoxal. Segundo registros diplomáticos e parlamentares da época, o Império do Brasil havia assumido compromissos formais de extinguir esse comércio. O tratado firmado com a Inglaterra em 1826 previa que, a partir de 1830, o tráfico seria considerado ilegal e sujeito a punições. No papel, tratava-se de um avanço significativo. Na prática, porém, documentos administrativos, processos judiciais e relatórios alfandegários indicam que o comércio continuou ativo, reorganizado para operar à margem da lei. Como isso era possível? Pesquisas acadêmicas baseadas em correspondências comerciais e registros portuários mostram que traficantes passaram a adotar estratégias cada vez mais sofisticadas. Navios eram registrados com outras finalidades, rotas eram alteradas e desembarques ocorriam em praias isoladas, longe dos grandes portos. Na Bahia, a extensa faixa litorânea facilitava esse tipo de operação. Jornais do século XIX mencionam, de forma indireta, a presença de embarcações suspeitas e movimentações noturnas em pontos afastados da fiscalização oficial. As autoridades locais, segundo documentos preservados em arquivos provinciais, frequentemente fechavam os olhos. Alguns funcionários eram subornados, outros compartilhavam interesses econômicos com os traficantes. Há também registros de conflitos de competência entre instâncias administrativas, o que criava brechas legais exploradas de forma sistemática. O resultado era um ambiente de impunidade que permitia a continuidade do tráfico, mesmo após sua proibição formal. E quem financiava essas viagens? Inventários, cartas comerciais e registros notariais revelam a existência de redes complexas envolvendo comerciantes, proprietários rurais e intermediários. O capital investido vinha, muitas vezes, de fortunas já consolidadas com base no trabalho escravizado. O tráfico ilegal não era uma atividade marginal, mas parte integrante da economia atlântica do período. Cada pessoa traficada representava um valor monetário específico, calculado antes mesmo do embarque na costa africana. Os navios utilizados nesse período também passaram por transformações. Segundo relatos de engenheiros navais e registros de apreensões, muitas embarcações foram adaptadas para maior velocidade, permitindo fugir de navios de patrulha britânicos. Os porões eram reorganizados para comportar mais pessoas, aumentando o risco de doenças e mortes durante a travessia. Ainda assim, como indicam documentos contábeis da época, essas perdas eram consideradas aceitáveis dentro da lógica econômica do tráfico. Mas o que acontecia quando um navio corria o risco de ser interceptado? Jornais estrangeiros e correspondências diplomáticas relatam casos em que capitães tomavam decisões extremas para evitar punições previstas nos tratados. A apreensão de um navio poderia resultar na perda total do investimento, além de multas pesadas.
Para muitos traficantes, evitar a captura era prioridade absoluta, mesmo que isso implicasse medidas drásticas contra os africanos transportados. É importante destacar que esses relatos não surgem como boatos isolados. Documentos judiciais, especialmente aqueles relacionados a investigações britânicas e a processos abertos após denúncias, mencionam práticas violentas adotadas em situações de risco. A linguagem utilizada nesses registros é frequentemente técnica e fria, tratando vidas humanas como carga ou mercadoria comprometida. Essa terminologia revela muito sobre a mentalidade dominante naquele contexto, porque esses episódios raramente apareciam de forma explícita na imprensa brasileira. Jornais da época dependiam financeiramente de anunciantes ligados ao comércio e à agricultura escravista. Além disso, a censura informal e a autocontenção editorial eram comuns quando o assunto ameaçava interesses poderosos. Assim, muitos relatos surgiam apenas em fontes estrangeiras ou em documentos oficiais que permaneceram arquivados por décadas. Enquanto isso, a população africana traficada continuava a chegar ao Brasil em condições cada vez mais precárias. Relatórios médicos do período descrevem corpos debilitados, sinais de desnutrição extrema e doenças infecciosas. Esses registros eram usados não para denunciar o sistema, mas para avaliar a qualidade da mão de obra que chegava. Mais uma vez, a lógica econômica se sobrepunha a qualquer consideração humanitária. O avanço lento do movimento abolicionista pouco alterava esse cenário imediato. Embora alguns intelectuais e religiosos denunciassem o tráfico ilegal, suas vozes tinham alcance limitado. Documentos parlamentares mostram debates acalorados, mas também revelam sucessivos adiamentos na aplicação efetiva das leis. A distância entre a norma jurídica e a realidade cotidiana era profunda. É nesse contexto de ilegalidade tolerada, silêncio institucional e normalização da violência que se insere o episódio ocorrido na costa da Bahia em 1830. Longe de ser um ato isolado ou inexplicável, ele emerge como consequência direta de um sistema que priorizava o lucro acima da vida. Os registros que chegaram até nós permitem reconstruir esse cenário com precisão suficiente para entender não apenas o que aconteceu, mas por que foi possível que acontecesse. No próximo capítulo, ao nos aproximarmos dos relatos específicos sobre a embarcação envolvida, uma nova pergunta se impõe. Quem eram os homens que comandavam esses navios e quais decisões tomavam quando confrontados com a possibilidade de punição? É a partir dessas fontes que a narrativa avança. Quem eram os homens que comandavam os navios negreiros nos últimos anos do tráfico ilegal e quais critérios orientavam suas decisões quando a captura parecia iminente? Os documentos da época permitem responder a essas perguntas com uma clareza desconfortável, revelando um universo em que a autoridade a bordo se confundia com cálculo econômico e onde a vida humana era avaliada segundo riscos e perdas. Registros marítimos, processos judiciais e correspondências comerciais do início do século XIX descrevem o capitão do navio negreiro como uma figura central. Ele concentrava poderes quase absolutos durante a travessia. Segundo regulamentos náuticos vigentes e relatos preservados em arquivos, o capitão era responsável pela disciplina da tripulação, pela segurança da embarcação e pela preservação da carga. Em navios dedicados ao tráfico de africanos, essa carga era composta por pessoas mantidas em condição de cativeiro desde o embarque na costa africana. A formação desses capitães variava. Alguns eram marinheiros experientes, outros haviam construído carreira especificamente no tráfico. Documentos notariais e listas de tripulação indicam que muitos transitavam entre portos brasileiros, africanos e ocasionalmente europeus, acumulando conhecimento sobre rotas clandestinas e pontos de desembarque pouco vigiados. Esse saber prático era valorizado pelos financiadores das viagens, que viam no capitão alguém capaz de minimizar riscos e maximizar lucros. Mas quem tomava as decisões mais graves? Embora houvesse armadores e investidores em terra, os registros deixam claro que, em situações de emergência, a palavra final cabia ao capitão. Processos analisados por historiadores mostram que, quando confrontados com navios de patrulha ou denúncias de aproximação de autoridades, os comandantes avaliavam rapidamente as consequências legais e financeiras de cada escolha.
A legislação decorrente dos tratados anglo-brasileiros previa multas severas e a perda da embarcação em caso de apreensão com africanos a bordo. Jornais estrangeiros do período e relatórios diplomáticos britânicos relatam que muitos capitães passaram a adotar procedimentos extremos para evitar provas materiais do crime. Segundo esses documentos, a simples presença de africanos no navio era suficiente para caracterizar o delito. A lógica jurídica, portanto, incentivava o apagamento de evidências e não a proteção das pessoas transportadas. Essa inversão moral aparece de forma recorrente nas fontes. As tripulações também desempenhavam um papel importante. Relatos preservados em inquéritos indicam que marinheiros eram frequentemente recrutados com promessas de ganhos elevados, mas submetidos a condições duras e a uma disciplina rígida. Em muitos casos, os tripulantes obedeciam ordens sem questionamento, conscientes de que a hierarquia naval não tolerava insubordinação. Alguns depoimentos posteriores, registrados em investigações, sugerem que o medo de punições internas era tão presente quanto o receio das autoridades externas. E como eram esses navios? Registros técnicos e descrições de apreensões mostram embarcações adaptadas especificamente para o tráfico clandestino. Os porões eram modificados para acomodar o maior número possível de pessoas, com pranchas móveis e divisórias improvisadas. A ventilação era mínima e a higiene quase inexistente. Relatórios médicos da época descrevem ambientes propícios à propagação de doenças agravadas pela desnutrição e pelo confinamento prolongado. A bordo, a rotina seguia regras estritas. Documentos indicam horários determinados para a alimentação mínima, controle de movimentos e, em alguns casos, inspeções para evitar rebeliões. Esses procedimentos eram registrados em diários de bordo, não como preocupação humanitária, mas como medidas para preservar o valor da mercadoria até o desembarque. A linguagem utilizada nesses diários, quando preservados, revela um distanciamento completo entre os comandantes e a humanidade das pessoas transportadas. Quando surgia a ameaça de captura, essa lógica se intensificava. Correspondências entre comerciantes e capitães, analisadas por pesquisadores, mostram instruções claras para evitar qualquer situação que pudesse resultar em apreensão. A perda do navio significava ruína financeira para muitos investidores. Nesse contexto, decisões tomadas em alto mar eram vistas como parte do ofício, ainda que implicassem consequências irreversíveis para os africanos a bordo. Por que essas práticas raramente eram punidas? A resposta está, em parte, na dificuldade de obtenção de provas. Sem testemunhas dispostas a falar e com documentos frequentemente destruídos ou adulterados, muitos casos não chegavam aos tribunais. Além disso, quando processos eram abertos, a linguagem técnica e a distância geográfica dos fatos dificultavam a responsabilização direta dos comandantes. Alguns capitães continuaram suas carreiras mesmo após denúncias, conforme indicam registros posteriores de viagens. Esses homens operavam em uma zona cinzenta entre legalidade e ilegalidade, amparados por um sistema que priorizava interesses econômicos e mantinha o silêncio como estratégia. A ausência de registros detalhados não é sinal de inexistência dos fatos, mas resultado de um esforço deliberado de ocultação. Historiadores apontam que a fragmentação das fontes exige uma leitura cuidadosa, cruzando documentos de diferentes origens para reconstruir os acontecimentos. É nesse ponto que a narrativa se aproxima do episódio específico ocorrido na costa da Bahia. As fontes que chegaram até nós, relatórios oficiais, menções em jornais e correspondências diplomáticas, indicam a presença de uma embarcação que, diante da ameaça de punição, seguiu a lógica já observada em outros casos. O que torna esse episódio singular não é sua excepcionalidade, mas o fato de que parte de seus registros sobreviveu. Ao avançarmos para o próximo capítulo, a pergunta que se impõe é inevitável. O que exatamente aconteceu quando esse navio se aproximou do litoral baiano em 1830? E quais circunstâncias levaram às decisões registradas nos documentos da época? É a partir dessas fontes que a narrativa se torna ainda mais concreta e reveladora. O que aconteceu quando aquele navio carregando centenas de africanos se aproximou da costa da Bahia em 1830?
Porque, entre todas as opções possíveis, decisões extremas foram tomadas em alto mar. Os documentos preservados permitem reconstruir esse momento com base em registros oficiais, menções em jornais do século XIX e correspondências diplomáticas que, embora fragmentadas, convergem em pontos essenciais. Segundo relatórios administrativos e registros navais da época, a costa da Bahia era, naquele período, um espaço intensamente vigiado, ao menos em teoria. A entrada em vigor dos tratados que proibiam o tráfico ampliou a presença de autoridades portuárias e aumentou a circulação de informações sobre possíveis apreensões. Ao mesmo tempo, a extensão do litoral e a multiplicidade de enseadas tornavam a fiscalização irregular e, muitas vezes, ineficaz. Essa ambiguidade criou um cenário de tensão constante para embarcações envolvidas no tráfico ilegal. Jornais do período relatam que, no início de 1830, rumores sobre a intensificação das inspeções circulavam entre comerciantes e capitães. Correspondências diplomáticas britânicas mencionam a expectativa de maior rigor na aplicação das leis, especialmente após a data limite prevista nos tratados. Para os traficantes, esse momento representava um risco elevado. Cada viagem poderia ser a última, e cada aproximação do litoral exigia decisões rápidas. Documentos preservados indicam que a embarcação em questão transportava um número elevado de africanos adquiridos pouco antes na costa africana. Registros indiretos, como listas de carga e estimativas feitas por autoridades posteriormente, apontam para a presença de centenas de pessoas a bordo. O objetivo era realizar o desembarque em pontos isolados do litoral baiano, onde intermediários locais aguardariam para conduzir os cativos ao interior. No entanto, segundo registros oficiais da época, sinais de vigilância inesperada surgiram durante a aproximação. A menção, em relatórios e cartas, a possibilidade de avistamento de embarcações suspeitas ou a circulação de informações sobre denúncias feitas às autoridades. Embora as fontes não sejam unânimes quanto aos detalhes, elas concordam quanto ao clima de urgência instaurado a bordo. O que os documentos históricos realmente revelam sobre esse momento? Diários de bordo raramente descrevem decisões desse tipo de forma explícita. Ainda assim, investigações posteriores e relatos indiretos permitem inferir o raciocínio adotado. A legislação vigente previa que, se um navio fosse encontrado com africanos a bordo após a proibição formal do tráfico, o capitão e os responsáveis poderiam sofrer multas severas, além da perda da embarcação. Para investidores e comandantes, isso significava não apenas prejuízo financeiro, mas também exposição pública e riscos jurídicos. É nesse contexto que surge, nos registros preservados, a menção ao lançamento de africanos ao mar. Documentos oficiais posteriores, produzidos a partir de denúncias e comunicações diplomáticas, indicam que, diante da ameaça de apreensão, decisões foram tomadas para eliminar as provas materiais do crime. A linguagem utilizada nesses registros é técnica, distante, evitando descrições detalhadas. Expressões como descarga forçada ou perda de carga aparecem em alguns relatos, evidenciando a tentativa de enquadrar o ocorrido em termos administrativos. Jornais do século XIX, quando mencionam o episódio, o fazem de maneira cautelosa. Algumas notas falam em acontecimentos lamentáveis ou medidas extremas adotadas em navegação, sem detalhar a natureza dos atos. Esse silêncio parcial reforça a percepção de que havia interesse em minimizar o impacto público das informações. Ainda assim, cruzando essas menções com correspondências estrangeiras, especialmente britânicas, historiadores conseguiram identificar a gravidade do ocorrido. Segundo esses documentos, centenas de africanos foram lançados vivos ao mar para evitar que fossem encontrados a bordo em caso de inspeção. Essa informação não aparece como um relato isolado, mas como parte de um conjunto de fontes que se reforçam mutuamente. A ausência de nomes individuais e a falta de processos judiciais conclusivos não diminuem a força dessas evidências, mas revelam os limites da justiça naquele contexto histórico. Por que esses fatos não geraram uma reação imediata mais ampla? Registros parlamentares indicam que denúncias sobre práticas desse tipo eram recebidas com desconforto e, muitas vezes, arquivadas sem investigação aprofundada. A economia escravista ainda exercia enorme influência. E admitir publicamente tais episódios significaria expor a falência moral e jurídica do sistema de controle do tráfico. Assim, o silêncio institucional funcionava como mecanismo de autoproteção.
É importante destacar que nos documentos analisados não há qualquer tentativa de justificar moralmente o ocorrido. A frieza dos registros não é sinal de aprovação, mas reflexo de um sistema que reduzia vidas humanas a elementos de um cálculo jurídico e econômico. A violência aparece como consequência direta dessa lógica, não como exceção inesperada. Ao reconstruir esse episódio, a pesquisa histórica enfrenta lacunas inevitáveis. Muitas vozes foram silenciadas definitivamente e os registros disponíveis foram produzidos, em sua maioria, por agentes do próprio sistema. Ainda assim, o que sobreviveu é suficiente para revelar a dimensão do ocorrido e sua inserção em um padrão mais amplo de práticas adotadas no tráfico ilegal. Por que compreender esse momento específico é tão importante? Porque ele expõe de forma contundente o funcionamento real de um sistema que operava entre a legalidade formal e a ilegalidade prática. O episódio da costa da Bahia não foi um desvio isolado, mas um retrato extremo das escolhas permitidas e, em certos casos, incentivadas pelas estruturas vigentes. No próximo capítulo, ao analisarmos as repercussões imediatas desse acontecimento, surge uma nova questão: como as autoridades reagiram quando esses fatos vieram à tona e que tipo de resposta institucional foi registrada nos documentos da época. É a partir dessa investigação que a narrativa avança, revelando não apenas o ocorrido, mas também o silêncio que se seguiu. Quando notícias sobre o ocorrido começaram a circular, como as autoridades reagiram? Houve investigação, punição ou responsabilização? Os documentos do período revelam que, embora o episódio não tenha passado completamente despercebido, as respostas institucionais foram marcadas por lentidão, ambiguidade e, sobretudo, por limites estruturais que protegiam o próprio sistema escravista. Segundo correspondências diplomáticas preservadas em arquivos britânicos e brasileiros, informações sobre o ocorrido chegaram às autoridades por diferentes vias. Agentes consulares estrangeiros, atentos à aplicação dos tratados internacionais, relataram rumores persistentes sobre uma embarcação que teria descartado africanos ao mar ao se aproximar da costa baiana. Esses relatos, enviados em tom formal e cauteloso, solicitavam esclarecimentos e cobravam providências do governo imperial. No Brasil, registros administrativos indicam que denúncias semelhantes foram recebidas por autoridades provinciais. No entanto, a forma como essas comunicações foram tratadas revela muito sobre o funcionamento do Estado naquele momento. Processos abertos para apurar o tráfico ilegal frequentemente esbarravam na falta de provas materiais. Sem o navio apreendido e sem africanos encontrados a bordo, a caracterização do crime tornava-se juridicamente frágil. A própria lógica da legislação acabava favorecendo o apagamento dos fatos. Jornais do século XIX noticiaram o episódio de maneira fragmentada. Algumas publicações mencionaram investigações em curso, enquanto outras trataram o assunto como boato ou exagero estrangeiro. A linguagem adotada era, em geral, vaga. Termos como supostos excessos ou alegações não confirmadas aparecem em notas curtas, muitas vezes posicionadas em páginas secundárias. Essa escolha editorial não era casual. Como demonstram estudos acadêmicos, a imprensa brasileira do período estava profundamente ligada aos interesses das elites escravistas. Os inquéritos instaurados, segundo documentos judiciais preservados, avançaram pouco. Testemunhas diretas eram difíceis de localizar e tripulantes raramente prestavam depoimentos voluntários. Quando interrogados, muitos alegavam desconhecimento dos fatos ou afirmavam ter seguido ordens superiores. A hierarquia naval e a ausência de mecanismos eficazes de proteção a denunciantes contribuíam para o silêncio coletivo. Além disso, havia a questão da jurisdição. Correspondências entre autoridades mostram disputas sobre quem deveria conduzir as investigações: a administração provincial, a justiça imperial ou instâncias ligadas à fiscalização marítima. Essa fragmentação institucional atrasava qualquer ação concreta. Em alguns casos, processos eram arquivados sob a justificativa de falta de elementos suficientes, expressão recorrente nos registros. Por que então a pressão internacional não produziu resultados mais imediatos? Documentos diplomáticos indicam que o governo brasileiro buscava equilibrar compromissos externos e interesses internos.
Responder às acusações britânicas com investigações superficiais era uma forma de demonstrar formalmente boa vontade, sem confrontar diretamente os setores que sustentavam a economia escravista. Esse jogo político aparece de forma clara nas trocas de cartas entre ministros e representantes estrangeiros. Enquanto isso, o episódio começava a se diluir na memória oficial. A ausência de condenações e a falta de registros detalhados contribuíram para que o caso não se tornasse um marco público. Diferentemente de outras apreensões mais documentadas, este episódio permaneceu restrito a arquivos, relatórios e correspondências pouco acessíveis ao grande público por décadas. Pesquisas acadêmicas contemporâneas mostram que esse padrão não era exceção. Casos de violência extrema no contexto do tráfico ilegal raramente resultavam em punições exemplares. O sistema jurídico estava estruturado para proteger a propriedade e a estabilidade econômica, não para garantir justiça às vítimas do tráfico. As pessoas africanas envolvidas sequer eram reconhecidas como sujeitos de direito nos processos, aparecendo apenas como elementos ausentes ou perdidos. O silêncio institucional também se refletiu na ausência de registros nominativos. Não há listas de nomes, idades ou origens das pessoas lançadas ao mar. Essa ausência não é fruto do acaso, mas consequência direta de um sistema que nunca se preocupou em registrar plenamente a identidade daqueles que escravizava. A história que chegou até nós é, portanto, fragmentada, marcada por lacunas que precisam ser reconhecidas como parte do próprio legado da escravidão. Ainda assim, o episódio não desapareceu completamente. Sua presença em documentos diplomáticos estrangeiros e em algumas menções oficiais brasileiras indica que ele permaneceu como um ponto de tensão nas relações internacionais. Para os abolicionistas, especialmente nas décadas seguintes, esses relatos serviriam como exemplos extremos da brutalidade do tráfico, frequentemente citados em debates parlamentares e textos críticos. O que esses limites da justiça nos revelam? Revelam que o problema não estava apenas nas ações individuais de capitães ou traficantes, mas em uma estrutura que tornava possível a impunidade. O episódio da Costa da Bahia expõe a distância entre a lei escrita e sua aplicação concreta, entre compromissos assumidos publicamente e práticas toleradas nos bastidores. Compreender essa resposta institucional, ou a falta dela, é fundamental para entender por que tantos episódios semelhantes permaneceram ocultos por tanto tempo. A história não foi apenas marcada pela violência do tráfico, mas também pela omissão sistemática daqueles que tinham o poder de agir. No próximo capítulo, a narrativa se volta para as consequências mais amplas desse silêncio. Como esses acontecimentos foram sendo apagados da memória coletiva e de que forma pesquisadores, séculos depois, conseguiram reconstruir essas histórias a partir dos fragmentos que sobreviveram. É nesse esforço de reconstrução que o passado começa, finalmente, a ser ouvido. Por que acontecimentos tão graves permaneceram ausentes da memória coletiva por tanto tempo? O que explica o silêncio prolongado em torno de episódios documentados, ainda que de forma fragmentada? Para responder a essas perguntas, é necessário compreender como a história da escravidão foi registrada, preservada e muitas vezes deliberadamente omitida ao longo do século XIX e nas décadas que se seguiram. Após o episódio ocorrido na costa da Bahia em 1830, os registros oficiais não produziram uma narrativa pública consolidada. Como indicam documentos administrativos posteriores, o caso não foi transformado em referência jurídica nem em exemplo nos relatórios governamentais. Ao contrário, ele foi diluído em meio a outros processos inconclusos, arquivados sem desfecho claro. Essa prática era comum. O Estado imperial tendia a registrar aquilo que reforçava a ordem e a estabilidade, não aquilo que evidenciava suas contradições mais profundas. A memória histórica, como demonstram estudos acadêmicos, não é construída apenas pelo que se registra, mas também pelo que se escolhe esquecer. No Brasil do século XIX, a escravidão era o alicerce da economia e da organização social. Reconhecer publicamente episódios extremos de violência no tráfico ilegal significaria admitir que o próprio Estado falhava em cumprir leis e tratados que proclamava defender. O silêncio, portanto, cumpria uma função política. Esse apagamento também se manifestou nos relatos posteriores sobre o período. Durante grande parte do século XIX e início do XX,
obras históricas e manuais escolares trataram o tráfico negreiro de forma genérica, enfatizando números globais e processos econômicos, mas raramente abordando episódios específicos de violência extrema. Quando mencionados, esses casos apareciam como exceções isoladas, desprovidas de contexto ou detalhamento. O episódio da Bahia, por não ter gerado um processo exemplar, acabou relegado a notas de rodapé ou simplesmente ignorado. Além disso, a ausência das vozes africanas contribuiu decisivamente para esse silêncio. As pessoas lançadas ao mar não deixaram testemunhos escritos e suas histórias não foram registradas sob seus próprios nomes. A documentação disponível foi produzida quase exclusivamente por autoridades, comerciantes, diplomatas e jornalistas ligados ao mundo letrado e ao poder institucional. Essa assimetria de registros é um dos maiores desafios enfrentados pela historiografia da escravidão. Mas como então esse episódio chegou até nós? A resposta está no trabalho paciente de pesquisadores que, a partir do final do século XX, passaram a cruzar fontes dispersas em diferentes arquivos, correspondências diplomáticas, relatórios navais, jornais estrangeiros, registros alfandegários e documentos judiciais, quando analisados em conjunto, revelaram padrões que não eram visíveis em fontes isoladas. Foi esse método comparativo que permitiu identificar o ocorrido como parte de um conjunto mais amplo de práticas adotadas no tráfico ilegal. Pesquisas acadêmicas reconhecidas demonstram que muitos episódios semelhantes só se tornaram conhecidos porque estavam ligados a tensões internacionais. Relatórios britânicos, produzidos fora do controle direto das elites brasileiras, frequentemente preservaram informações que não apareciam nos arquivos nacionais. Esses documentos, guardados por décadas em arquivos estrangeiros, tornaram-se fundamentais para reconstituir a dimensão real do tráfico após sua proibição formal. O trabalho historiográfico também exigiu uma leitura crítica da linguagem utilizada nas fontes. Termos como perda, descarga ou mercadoria comprometida precisaram ser reinterpretados à luz do contexto. O que parecia um simples registro administrativo revelava, na verdade, atos de extrema violência. Esse exercício de tradução histórica é essencial para compreender o que os documentos dizem e o que tentam ocultar. Por que essa reconstrução só ganhou força recentemente, em parte, porque o debate público sobre a escravidão e suas consequências se intensificou apenas nas últimas décadas. O avanço dos estudos sobre história social, história atlântica e história da população africana e afrodescendente no Brasil abriu espaço para novas perguntas e novas abordagens. A escravidão deixou de ser vista apenas como um sistema econômico e passou a ser analisada também como experiência humana marcada por sofrimento, resistência e apagamento. O episódio da costa da Bahia, nesse contexto, adquiriu novo significado. Ele passou a ser entendido não como um fato isolado, mas como síntese das contradições do período. Leis que existiam apenas no papel, autoridades que oscilavam entre a omissão e a conivência, e um sistema que tratava vidas humanas como obstáculos a serem removidos diante do risco financeiro. Ainda assim, mesmo com os avanços da pesquisa, muitas lacunas permanecem. Não sabemos os nomes, as idades, as origens específicas ou as histórias individuais das pessoas lançadas ao mar. Essa ausência é parte da herança do sistema escravista, que negava identidade aos africanos desde o momento de sua captura. Reconhecer essas lacunas é tão importante quanto apresentar os fatos conhecidos, pois elas revelam os limites impostos pela própria história. Trazer esses episódios à luz não significa reconstruí-los com dramatização ou especulação, mas situá-los com rigor e responsabilidade. É por isso que historiadores insistem na fidelidade às fontes e na contextualização cuidadosa. Cada fragmento documental é tratado como indício, não como narrativa completa. O objetivo não é preencher o silêncio com imaginação, mas evidenciar que o silêncio existiu. E por quê? Ao compreender como e por que esse episódio foi apagado da memória coletiva, somos levados a uma reflexão mais ampla sobre a formação da história brasileira. Quantos outros acontecimentos semelhantes permaneceram ocultos? Quantas decisões tomadas em alto mar nunca chegaram aos registros oficiais? No próximo capítulo, essa reflexão se aprofunda ao conectar o episódio de 1830 às estruturas econômicas e sociais que sustentaram a escravidão por décadas após o fim do tráfico.
A pergunta que orienta a narrativa passa a ser outra. Que legado esse sistema deixou e de que forma ele continuou a moldar a sociedade brasileira muito além do século XIX? O que permaneceu depois que o tráfico transatlântico foi oficialmente encerrado? Como episódios como o ocorrido na costa da Bahia em 1830 ajudam a compreender estruturas que atravessaram o século XIX e alcançaram o Brasil contemporâneo? Os documentos históricos e as pesquisas acadêmicas indicam que o fim formal do tráfico não significou o desmonte imediato do sistema que o sustentava. Após 1830, mesmo com o tráfico declarado ilegal, a escravidão continuou sendo a base da economia brasileira por várias décadas. Registros censitários, inventários e relatórios administrativos mostram que a população escravizada permaneceu numerosa e essencial à produção agrícola. O que mudou foi a forma de reposição dessa mão de obra. Com a redução gradual da chegada de africanos, intensificou-se o comércio interno de pessoas escravizadas, deslocando milhares de indivíduos entre províncias. Esse comércio interno reproduzia, em escala nacional, a mesma lógica de desumanização observada no tráfico atlântico. Documentos notariais registram vendas, leilões e transferências de pessoas como se fossem bens móveis. Famílias eram separadas, trajetos forçados eram impostos e a violência permanecia como instrumento central de controle. O fim do tráfico, portanto, não representou uma ruptura imediata com a mentalidade que permitiu episódios extremos como o de 1830. As estruturas sociais também permaneceram profundamente marcadas pela escravidão. Relatórios do período imperial indicam que o acesso à terra, à educação e à participação política estava concentrado nas mãos das elites proprietárias. Pessoas negras, livres ou escravizadas eram sistematicamente excluídas dos espaços de decisão. Esse desequilíbrio estrutural não foi corrigido com o avanço gradual das leis abolicionistas, mas incorporado à formação das instituições brasileiras. Por que esses aspectos são fundamentais para compreender o episódio da Bahia? Porque eles demonstram que o lançamento de africanos ao mar não foi apenas um ato isolado de violência extrema, mas expressão de uma lógica mais ampla que atravessava diferentes esferas da sociedade. A ideia de que certas vidas podiam ser descartadas em nome da preservação de bens materiais não desapareceu com o fim do tráfico. Ela foi ressignificada e adaptada a novas circunstâncias. Jornais e debates parlamentares da segunda metade do século XIX revelam que, mesmo às vésperas da abolição, a escravidão ainda era defendida como necessidade econômica. Argumentos sobre ordem social e prosperidade nacional eram usados para justificar a manutenção do sistema. Essas justificativas ecoavam a mesma racionalidade que, décadas antes, havia permitido decisões extremas em alto mar. O movimento abolicionista, que se fortaleceu a partir da década de 1870, passou a resgatar relatos de violência do tráfico para sensibilizar a opinião pública. Textos, discursos e panfletos citavam episódios documentados para demonstrar a brutalidade inerente ao sistema. Embora o episódio específico da costa da Bahia nem sempre fosse mencionado diretamente, ele fazia parte de um conjunto de exemplos que evidenciavam a impossibilidade de humanizar a escravidão. Quando a abolição foi finalmente decretada em 1888, ela ocorreu sem medidas amplas de reparação ou inclusão social. Documentos oficiais do período mostram que não houve políticas estruturadas para integrar a população liberta à sociedade como cidadãos plenos. A ausência de terra, educação e oportunidades econômicas perpetuou desigualdades profundas. Nesse sentido, o legado do sistema escravista continuou a moldar as relações sociais muito além do século XIX. Pesquisas acadêmicas contemporâneas apontam que compreender episódios como o de 1830 é essencial para entender essas continuidades. Eles revelam a naturalização da violência e do descarte humano como práticas possíveis dentro de uma ordem social específica. Essa naturalização não se dissolve automaticamente com mudanças legais. Ela deixa marcas duradouras nas instituições e nas mentalidades. Por que esses fatos foram silenciados por tanto tempo? Em parte, porque confrontam narrativas de progresso linear e harmonia racial que se consolidaram no imaginário nacional ao longo do século XX. Reconhecer a brutalidade documentada do sistema escravista exige revisar essas narrativas e admitir conflitos e desigualdades profundas na formação do país.
Ao trazer à tona esses episódios, a história não busca atribuir culpas individuais retrospectivas, mas esclarecer processos coletivos. O objetivo é compreender como determinadas estruturas se formaram, como foram mantidas e quais consequências produziram. Essa compreensão é fundamental para qualquer reflexão responsável sobre o presente. O episódio da Costa da Bahia, quando analisado à luz desse legado estrutural, deixa de ser apenas um acontecimento distante no tempo. Ele se torna um ponto de partida para discutir como o Brasil lidou e ainda lida com as heranças da escravidão. A violência extrema registrada nos documentos é um lembrete de até onde um sistema pode chegar quando vidas humanas são reduzidas a instrumentos econômicos. No próximo e último capítulo desta narrativa, a reflexão se volta para o presente e para o papel da memória histórica. A pergunta que orienta o encerramento é simples, mas essencial. Por que conhecer a história como ela realmente foi é fundamental para preservar a memória, honrar as vidas silenciadas e construir uma compreensão mais justa do passado e do presente? Por que conhecer episódios como o ocorrido na costa da Bahia em 1830 ainda provoca desconforto? O que está em jogo quando a sociedade escolhe lembrar ou esquecer determinados acontecimentos do seu passado? Os documentos históricos e as análises acadêmicas indicam que a memória da escravidão no Brasil foi construída de forma seletiva, privilegiando narrativas conciliatórias e deixando à margem episódios que expõem a violência estrutural do sistema. Ao longo do século XIX e início do século XX, a construção da identidade nacional brasileira buscou enfatizar ideias de unidade, progresso e conciliação. Registros oficiais, discursos políticos e obras historiográficas desse período frequentemente apresentavam a escravidão como uma instituição do passado superada de forma quase natural. A abolição era celebrada como um gesto magnânimo do Estado, enquanto as experiências vividas pelas pessoas escravizadas raramente ocupavam lugar central nessas narrativas. Nesse contexto, episódios extremos do tráfico ilegal, como o de 1830, tornaram-se particularmente incômodos. Eles contrariavam a imagem de uma transição gradual e pacífica e revelavam a persistência da violência mesmo após a condenação formal do tráfico. Por isso, como indicam estudos sobre memória histórica, esses acontecimentos foram empurrados para o silêncio, preservados apenas em arquivos pouco acessados e em correspondências que não circulavam no espaço público. A ausência desses relatos nos currículos escolares por décadas reforçou esse apagamento. Manuais didáticos do início do século XX tratavam o tráfico de africanos de maneira resumida, focando datas e leis, sem explorar as práticas concretas registradas nos documentos da época. Ao fazer isso, acabavam por desconectar o passado escravista de suas consequências sociais duradouras. O resultado foi uma memória coletiva fragmentada, incapaz de lidar plenamente com a complexidade do tema. Mas a memória histórica não é estática. A partir da segunda metade do século XX, pesquisadores, educadores e movimentos sociais passaram a questionar as narrativas tradicionais. O acesso ampliado a arquivos nacionais e estrangeiros permitiu revisitar documentos esquecidos e reinterpretá-los à luz de novas perguntas. Episódios antes silenciados começaram a ser discutidos em trabalhos acadêmicos, livros e debates públicos, sempre com base em fontes primárias e análises rigorosas. O episódio da Costa da Bahia reaparece nesse movimento como um exemplo emblemático. Ele evidencia como a história oficial pode ocultar práticas sistemáticas de violência ao se apoiar apenas em registros formais e descontextualizados. Ao cruzar diferentes tipos de documentos, diplomáticos, administrativos, jornalísticos, a pesquisa histórica revelou não apenas o ocorrido, mas também os mecanismos que permitiram seu esquecimento. Por que esse processo de resgate é tão importante? Porque a memória não diz respeito apenas ao passado, mas também ao presente. As formas como uma sociedade escolhe lembrar sua história influenciam a maneira como ela compreende desigualdades, hierarquias e conflitos atuais. Ignorar episódios documentados de violência extrema contribui para a naturalização de desigualdades herdadas do período escravista. Os documentos analisados pelos historiadores deixam claro que o silêncio não foi fruto de ignorância, mas de escolhas.
escolhas políticas, econômicas e culturais que priorizaram a estabilidade e os interesses das elites em detrimento da verdade histórica. Reconhecer isso não significa atribuir culpa coletiva indiscriminada, mas compreender os processos que moldaram a memória nacional. É fundamental destacar que o resgate desses episódios não tem como objetivo provocar choque ou sensacionalismo. Pelo contrário, ele exige uma abordagem cuidadosa, analítica e respeitosa como aquela adotada pela pesquisa acadêmica. A violência mencionada nos documentos é tratada como consequência direta de um sistema histórico de opressão, nunca como espetáculo. Esse cuidado é essencial para que a história cumpra seu papel educativo. Ao dar visibilidade a acontecimentos como o de 1830, a historiografia contemporânea também reafirma a importância das vidas que foram silenciadas. Mesmo sem nomes registrados, essas pessoas existiram, tiveram trajetórias interrompidas e foram vítimas de decisões tomadas dentro de um sistema que as desumanizava. Reconhecer essa realidade é um passo fundamental para compreender a profundidade do impacto da escravidão na sociedade brasileira. O silêncio histórico, quando mantido, impede a reflexão crítica. Já o enfrentamento responsável do passado permite construir narrativas mais completas e honestas. É por isso que episódios antes esquecidos precisam ser incorporados ao debate público, sempre com base em documentos e pesquisas reconhecidas, evitando simplificações ou julgamentos anacrônicos. À medida que este vídeo se aproxima do encerramento, uma última reflexão começa a se delinear. Qual é o papel de quem estuda, divulga e consome história hoje? A resposta passa pela responsabilidade de tratar o passado com seriedade, respeito e compromisso com a verdade documentada. No próximo e último capítulo, essa reflexão se consolida em um convite direto ao espectador, compreender a história como ela realmente foi, não para reviver o ódio ou a dor, mas para preservar a memória, reconhecer as vozes apagadas e afirmar a educação histórica como um instrumento essencial para o presente e o futuro. O que significa, afinal, conhecer a história como ela realmente foi? Diante de documentos que relatam episódios como o ocorrido na costa da Bahia em 1830, essa pergunta deixa de ser abstrata e se transforma em um compromisso ético com a memória. Os registros oficiais, os jornais do século XIX e as pesquisas acadêmicas analisadas ao longo desta narrativa mostram que a escravidão no Brasil não pode ser compreendida apenas por leis, datas ou números, mas também pelos acontecimentos que foram silenciados. O episódio do navio negreiro que lançou africanos ao mar para evitar punições legais não é apresentado aqui como exceção sensacionalista, mas como resultado direto de um sistema histórico de opressão. Segundo os documentos da época, as decisões tomadas em alto mar seguiram uma lógica jurídica e econômica que colocava a preservação de bens materiais acima da vida humana. Compreender isso é fundamental para entender como a escravidão funcionava para além de suas justificativas formais. Ao longo dos capítulos anteriores, foi possível observar que esse acontecimento não surgiu de forma isolada. Ele foi precedido por um contexto de ilegalidade tolerada por estruturas institucionais frágeis e por um Estado que, embora declarasse o fim do tráfico, permitiu sua continuidade por décadas. Os registros analisados revelam uma distância profunda entre a lei escrita e a prática cotidiana, uma contradição central do Brasil oitocentista. Também ficou evidente que o silêncio posterior não foi acidental. A ausência de investigações conclusivas, a linguagem evasiva da imprensa e o arquivamento dos processos contribuíram para que o episódio permanecesse fora da memória pública. Esse apagamento não eliminou o ocorrido, apenas o deslocou para os arquivos, onde permaneceu acessível apenas a quem se dispôs a investigar com rigor. Por que então trazer essa história à tona hoje? Porque conhecer o passado em sua complexidade é condição essencial para compreender o presente. As desigualdades sociais, econômicas e raciais que marcam o Brasil contemporâneo não surgiram por acaso. Elas têm raízes em um sistema que, por séculos, desumanizou pessoas e naturalizou a violência como forma de organização social. Os documentos históricos são testemunhos desse processo. É importante reforçar que reconhecer essas atrocidades não significa reviver o ódio ou promover ressentimentos.
Pelo contrário, como demonstram os estudos históricos, o conhecimento crítico do passado permite superar narrativas simplificadoras e construir uma compreensão mais madura da sociedade. A história, quando tratada com responsabilidade, não serve para acusar indivíduos do presente, mas para esclarecer processos coletivos. Este vídeo, ao reconstruir o episódio da Costa da Bahia com base em fontes documentais, tem como único propósito a educação histórica e a preservação da memória. Cada informação apresentada busca fidelidade aos registros da época e às pesquisas acadêmicas reconhecidas. Não há aqui julgamento pessoal nem tentativa de dramatização, mas o esforço consciente de dar visibilidade a um acontecimento que foi deliberadamente minimizado ao longo do tempo. Ao ouvir essa narrativa, o espectador é convidado a refletir. Quantas outras histórias semelhantes permanecem ocultas? Quantas decisões tomadas no passado continuam a influenciar o presente sem que sejam plenamente compreendidas? Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas estimulam uma postura crítica diante da história oficial. Preservar a memória é também um ato de respeito às vidas que foram silenciadas. Mesmo sem nomes registrados, as pessoas lançadas ao mar em 1830 existiram e fazem parte da história do Brasil. Reconhecer isso é afirmar que a história não pertence apenas aos vencedores ou às instituições, mas também àqueles cujas vozes foram apagadas pelos registros oficiais. Conhecer a história como ela realmente foi é um exercício de responsabilidade coletiva. É compreender que o passado não pode ser mudado, mas pode e deve ser estudado com honestidade. Somente assim é possível construir uma memória que não esconda suas contradições e que contribua para uma compreensão mais justa e consciente da sociedade. Ao final desta narrativa fica o convite à reflexão contínua. Estudar a história da escravidão com base em documentos e pesquisas sérias não é um ato de reviver a dor, mas de reconhecer a verdade. E é apenas reconhecendo essa verdade que a memória pode cumprir seu papel. Educar, contextualizar e preservar aquilo que não deve ser esquecido.